Abra o teu coração, abra aí também a tua Bíblia, ou ligue a tua Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Aliás, vamos no versículo 3, a mensagem. 1 Reis 19, versículo 3. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19, versículo 3. Aleluia, Jesus. Diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou em Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deixou-se dormir, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Vamos orar. Ore por mim, ore por essa palavra, ore por você, ore pelo irmão que está do seu lado, ore para Deus falar conosco, ore para que Deus possa falar com quem está em casa, com quem vai depois ouvir essa mensagem gravada. Pai, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a nossa fé não se apoie em sabedoria, argumento humano, ensino o poder do Senhor. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Nós cremos, ó Pai, no Teu Evangelho, nós cremos na Tua palavra, Pai. Abra os nossos olhos espirituais, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, em um nome de Jesus. E quantos creem, digam amém. Irmãos, nós estamos continuando a palavra que Deus colocou no nosso coração da semana passada. Haja vista, já estamos em outubro, mas a conclusão, a continuidade da palavra que Deus colocou no nosso coração aí do Setembro Amarelo. Semana passada falamos sobre a vida, falamos sobre a importância da vida na ótica e na perspectiva do próprio Deus, e o valor que Deus dá para a vida, o Criador da vida, o Autor da vida. E eu estava orando, eu confesso que estava orando essa semana, irmãos. Essa noite aconteceu algo que tinha anos e anos, eu não sei lembrar a última vez que me aconteceu. Passei a noite em claro, irmão, mas não foi porque eu fui orar. Me deu uma espécie de uma insônia, eu não consegui dormir essa noite. Hoje eu acordei com uma sensação estranha, uma sensação de tristeza, um negócio estranho, um dia meio cinzento. E de repente eu percebi que Deus estava me dando o fardo da mensagem dessa noite. E Deus me trouxe aqui para falar um pouco sobre depressão. Depressão, quem está comigo em nome de Jesus? Nesse Setembro Amarelo, irmão, nós sabemos que a maior causa de suicídio é a depressão. Quando nós olhamos aqui para Elias, não aparece aqui a palavra depressão aqui nesse texto. Só que nós temos psiquiatra cristão que leu esse texto, você pode pesquisar depois isso, e deu um diagnóstico para o profeta Elias. Se naquele tempo houvesse um diagnóstico de depressão, ele estaria depressivo aqui nesse momento. Ele estava passando por um momento depressivo em sua vida. E alguns passos nós vamos ver sobre Elias. Eu vou apenas introduzir isso para o teu coração aqui. O capítulo 18, irmãos, é um capítulo do auge de Elias, onde você vai ver Elias confrontando os profetas de Baal. Você vai ver Elias num processo de crescimento muito grande. Mas atrás desse processo de auge, de grande homem de Deus, no capítulo 18, você vai ver a palavra pressão. Qual palavra aparece, irmãos? A pressão está o tempo todo.
Nós lemos aqui, irmãos, só na leitura desses 5 versículos nós vamos encontrar pressão. Aqui nas entrelinhas do texto tem pressão, muita pressão, ameaças, medo, solidão, comparação, frustração. No versículo, não está no que nós lemos, mas depois da continuação do capítulo 19 aqui, no verso 10 e no verso 18, ele está vendo o problema maior do que realmente é. E, por último aqui, ainda no texto nós lemos, desejo de morrer. Então nós vamos ver alguns estágios na vida desse grande homem de Deus. Pressão, né? Ao vezes alguém disse depressão, também vem pela pressão, ameaças, medo, solidão, comparação, frustração, ótica, visão errada. Ele via o problema maior do que realmente é. E para concluir aqui, desejo de morrer. Agora imagina um dos maiores homens de Deus da história olhar para Deus e falar assim: Deus, não quero mais viver. Senhor, acaba com a minha vida agora, Senhor, eu cansei, eu não quero mais. E quando nós olhamos, irmãos, para a vida desse grande homem de Deus, nós vamos perceber também que outros grandes homens de Deus na Bíblia e fora dela também enfrentaram ou depressão ou profunda tristeza. Depressão ou profunda tristeza. Eu poderia citar aqui o próprio Elias, um dos maiores profetas. Imagina ele, um homem que ora e fala: não vai chover, e não chove, gente. Um homem que ora, fala assim: agora chove, aí chove. Um homem que Deus que fala assim: eu vou orar e vai vir fogo do céu, e o fogo do céu vem. Esse homem agora atravessa um quadro depressivo e uma profunda tristeza. Nós podemos falar de Davi, Salmo 42, versículo 3 e 5. Coloca para mim aqui, Salmo 42, versículo 3 a 5. Vou ler com a igreja, para você ver. Eu preciso introduzir isso no nosso coração. Olha o salmista Davi, um dos homens que tiveram mais intimidade com Deus. Olha o que ele disse: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povos e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida a minha alma e por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então nós temos o Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aqui está passando no mínimo por um período da vida que está dizendo assim: as minhas lágrimas de dia e de noite, de dia e de noite. Alguns salmos ele vai dizer assim: eu afogo a minha cama em lágrimas. Eu podia citar aqui também o profeta Jeremias, irmãos, e eu confesso que esse é o texto mais pesado que eu vi alguém dizer. Olha só, Jeremias capítulo 20, versículo 14, vem comigo. Jeremias capítulo 20, versículo 14. Maldito o dia em que nasci. Eu estou falando de Jeremias, gente. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que me deu a luz a minha mãe. Jeremias 20, 15 agora. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Jeremias, olha o peso, irmãos, o profeta Jeremias, que no capítulo 1, versículo 4 e 5, quando começa a sua história com Deus, ele está dizendo assim: antes que te formaste no ventre materno eu te conheci, tu és profeta do ventre. Ele primeiro reconhece que Deus havia o escolhido do ventre da mãe dele, que antes dele nascer, Deus havia já escolhido ele, Deus havia determinado ele como profeta, mas agora no momento de profunda tristeza, pressão, o contexto aqui da profecia, no tempo de Nabucodonosor, num tempo de muita tristeza, ele agora declara: maldito o dia em que nasci. Quando tudo
tudo começa, ele diz: Deus me escolheu no ventre. Agora, no momento onde ele está vivendo profunda pobreza, ele está dizendo assim: maldito o dia que nasci, não será bendito o dia em que a minha mãe deu à luz. Aí ele fala assim, ó: até a pessoa que dá a notícia para o meu pai dizendo que eu nasci será maldito. Olha a diferença, irmãos, o quadro emocional daquele homem. E eu quero repetir: grande homem de Deus. Fala comigo assim: grande homem de Deus. Agora, se eu tirar o olho da Bíblia e olhar para a história cristã, eu vou encontrar homens extraordinários. Por exemplo, John Bunyan. Quem foi John Bunyan? O homem que escreveu o livro O Peregrino. Também tem um filme Peregrino. Ele é o autor do livro mais lido depois da Bíblia. E a história diz que esse homem lutava contra a depressão. Eu poderia citar mais um, Charles Spurgeon, que foi chamado o príncipe dos pregadores. Lutava contra a depressão. Não só lutava contra a depressão, mas ele, alguns momentos ministeriais, ele precisava ser retirado por um tempo para se tratar, para cuidar de si mesmo e depois voltar a conduzir a palavra. Pastor de uma das igrejas mais extraordinárias, e o nome dele ficou marcado na história da igreja. Se eu fosse citar alguém atual, vou falar de alguém que eu conheço muito bem, pastor Lucim Barreto, que já falou de púlpito, inclusive um dia trouxe um livro dizendo assim: esse é o livro sobre depressão do meu psiquiatra, que já lidou muito com a depressão, teve que tratar desde os 15 anos de idade, que ele luta com isso, tem vencido isso. Quem está comigo em nome de Jesus? Pastor, onde o senhor quer chegar, pastor? Eu quero chegar e dizer que você não precisa ter vergonha de ter depressão, porque grandes homens de Deus também tiveram. O problema da igreja evangélica é que gerou um tabu muito grande. A igreja começou a tratar a depressão como se fosse apenas demônio. Demônio, irmãos, não é demônio. Ah, pastor, pode ter algum caso específico de uma opressão demoníaca? Sim, claro. Mas nós estamos vendo aqui na Bíblia, irmãos, que Jeremias, nós estamos vendo na Bíblia Davi, estamos vendo aqui homens como Elias, que atravessaram um quadro de, no mínimo, uma profunda tristeza. Agora a gente olha para a igreja hoje, e eu estou introduzindo isso aqui para a gente começar a abrir os nossos olhos. A gente olha para a igreja, eu estou pregando aqui para a igreja, eu não estou numa escola, eu não estou em outro lugar, estou falando para a igreja, falando para crente. A gente olha para a igreja e existe um tabu muito grande, porque a pessoa pode, se ela tiver uma dor de cabeça, ela toma um remédio, se ela tiver um problema muscular, ela toma um relaxante muscular, ela quebra o braço, ela vai num médico, ela vai lá colocar um gesso, ela usa óculos, e toda forma de enfermidade ela crê na medicina, mas quando é uma doença na emoção ou na mente, ela fala: não, isso é demônio. Quem está comigo em nome de Jesus? Fala comigo assim: não é demônio. Então vamos lá, fala: não é demônio. Quando nós olhamos para a Bíblia, tem alguns versículos, pastor, a Bíblia fala sobre depressão? Fala. Eu quero ler os livros em Provérbios aqui, que são Salomão, o homem mais sábio. Provérbios 12, 25. Estão comigo, irmãos? Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 14, 13. Até o riso tem dor, até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, ou seja, dói até nos ossos. Provérbios 18, 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Quando nós olhamos para a Bíblia,
nós vamos encontrar, a Bíblia fala de grandes homens que passaram por depressão. Então, não é demônio. A Bíblia nos mostra que depressão não é frescura, porque a Bíblia fala sobre depressão. A história mostra que grandes pastores avivalistas enfrentaram depressão. Então, não é demônio. Não é demônio. E também não é frescura. Fala comigo assim, não é demônio. E também não é frescura. Porque a Bíblia fala sobre esse assunto. A Bíblia não tratou como frescura. E a Bíblia também não tratou como demônio. Repito, alguns casos podem sim ser uma opressão maligna, mas no mínimo não é só isso. Então a Bíblia, se a Bíblia está falando, irmãos, não é demônio. Não é, irmãos, não é. Então, se grandes avivalistas tiveram, a Bíblia tem um carinho de tratar. E grandes homens, mulheres de Deus também enfrentaram isso. Eu quero dizer mais uma vez, você não precisa ter vergonha de pedir ajuda. Você não precisa ter vergonha e falar, eu sou um cristão, eu sou da Lagoinha, eu sou da igreja tal, o que as pessoas vão pensar de mim se eu pedir uma ajuda? Não, você pode sim e deve pedir ajuda. Isso não diminui a sua espiritualidade em nada, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quem está comigo em nome de Jesus? Agora, irmãos, a gente vai ver. Eu queria colocar aqui 3 passos para vencer a depressão. Quem está comigo em nome de Jesus? Primeiro passo: ajuda profissional. Ajuda. Eu poderia ter colocado essa por último? Poderia, não estou colocando ordem de importância. Mas como eu sou pastor, eu fiz o contrário, né? Eu estou falando primeiro da ajuda profissional. Quem está comigo em nome de Jesus? Se não é vergonha, pastor, descobri, pastor, eu até achava, eu tinha um preconceito, eu achava que era demônio, eu achava que era coisa de gente fresca, eu achava que era coisa de gente que não busca a Deus, pastor, eu achava que depressão é só quem não ora, pastor, eu achava que esse negócio de tristeza, de vazio, de angústia profunda, de não se alegrar, de ver a vida com um tom meio cinza, eu achava que era só coisa de quem não tem Deus, pastor, mas agora eu percebi que eu não estou sozinho nessa. Então você pode, sem constrangimento algum, buscar uma ajuda profissional. Existe algo que a gente chama na Bíblia, que a gente viu na Bíblia, né? Que chama graça comum. Qual é o nome desse negócio, gente? Graça. Sabe o que é graça comum? É a sabedoria que Deus deu ao homem. Por exemplo, um psiquiatra, um médico, ele recebeu uma graça chamada graça comum. É uma capacitação que Deus deu. Isso chama graça comum. É a graça que Deus deu para todos os homens, independente se ele é cristão ou não. Então, dentro da graça comum, nós temos a intervenção dos médicos. E isso é uma bênção de Deus, gente. Intervenção médica, intervenção de remédio é uma bênção. Quem que um dia já sentiu muita dor, foi num médico e tomou, por exemplo, um analgésico na veia e você ficou feliz por isso? Quem que? Eu já várias vezes. Agora, por que quando o assunto é dor da alma, a gente tem dificuldade, tem preconceito, gente? Fala comigo assim, ajuda profissional. Irmãos, olha só, não é demônio, pode ser hormônio. Amém? Fala comigo assim, não é demônio, mas pode ser hormônio. Às vezes é hormônio, pode não ser. Mas às vezes a pessoa vai num médico, irmão, já mata o problema, faz um exame, aí você achava que era demônio, chega lá, era o hormônio. Resolveu o problema. Agora, olha que louco, pastor, será que está na Bíblia? Claro que está. Nós lemos o texto, versículo 5 de 1 Reis. Olha que louco isso aqui. Elias está num quadro depressivo. Aí Deus chega para Elias através de um anjo e falou assim, levanta e come. Que louco isso, irmãos. Elias está passando um quadro depressivo. Senhor, eu quero morrer. Aí o anjo vem e fala assim, ô Elias, come. Sabe o que Deus está fazendo? Ele falou assim, Elias, sabe o que você está precisando agora, meu filho? De um bom
de uma boa refeição, porque Deus tratou o físico de Elias. E sabe qual que é o problema da igreja? Agora eu não estou falando da gente. É que a gente é muito bom do espiritual e muito ruim do corpo. A gente é muito bom para falar de demônio, mas muito ruim para reconhecer os nossos hormônios. A gente é muito bom para falar de extraordinário, e às vezes o negócio é só comer. Irmãos, nós evangélicos precisamos começar a olhar com mais carinho para a questão do nosso corpo. Quem está comigo em nome de Jesus? Olhar para nós, entendendo que nós não somos apenas espírito, mas nós somos um corpo. Quem está comigo? Nós precisamos olhar com mais atenção para o nosso corpo, e Deus fez isso com Elias. Elias, come, restabelece o teu físico, restabelece a tua saúde, depois eu toco no teu espiritual. Esse come, irmãos, fala de um cuidado físico. E sabe qual que é a primeira coisa que eu coloquei aqui? Exatamente essa: tratamento físico. Ei, exercício físico. Filho, vai treinar. Vai treinar. Vai treinar. Amém, gente? Vai fazer o esporte que você gosta. Quem está comigo em nome de Jesus? Que isso, pastor? Fui numa igreja domingo à noite para ouvir que é para ir treinar, pastor. Não seria muito melhor falar que é para ir orar? Orar talvez você já faz, o que você não faz é treinar. Amém, gente? Nós estamos aqui nos 100 dias de jejum. Quem está comigo? Pega esses 100 dias e transforma também em algo para ajudar na tua alimentação, desintoxicação. Quem está comigo, irmãos? Amém? Elias, Deus falou assim: come, bebe, dorme e caminha. Pode ler depois a sequência. Deus tratou o físico daquele homem: come, bebe, dorme e caminha. Talvez está faltando para muita gente, irmãos, auxílio profissional, está faltando uma boa alimentação, está faltando uma boa noite de sono, está faltando, irmão, para ela caminhada, quer se mover, quer ser ativo. Quem está comigo em nome de Jesus? Elias estava na caverna, mas o contrário da caverna era sai da caverna, vai caminhar, vai comer, vai viver, vai se alegrar. Irmãos, o que falta às vezes para o evangélico é que ele fica muito bitolado, irmãos. É ruim você ver um evangélico que é bitolado, que tudo é pecado, irmãos. Não pode ir para uma academia que é pecado. Não pode fazer uma caminhada que é pecado. Não pode jogar bola que é pecado. Não pode fazer nada, está errado, irmãos. A única coisa que o crente não pode fazer é pecar. O resto está liberado. Quem está comigo? O pastor Márcio sempre falou assim: na Lagoinha só não pode pecar. Você pode fazer tudo, só não pode. Fala comigo, eu posso falar assim: eu posso fazer tudo, só não posso pecar. Amém, gente? Amém? Fala comigo assim: tratamento físico. Fala assim: Deus quer que eu cuide do meu físico. Amém? E se você, pastor, está falando bobagem, se você perguntar para qualquer profissional da área, ele vai te dizer da relação da depressão com a ausência de exercício físico, de atividades físicas e coisas prazerosas no seu físico. Amém? Por exemplo, o estresse. Foi provado que o estresse é uma das causas que mais leva pessoas à depressão. Segunda coisa, irmãos, eu coloquei agora aqui: ajuda em Deus. Primeiro, ajuda profissional. Segunda, ajuda em, fala comigo assim, buscar a Deus. Salmo 18, versículo 4. Vamos lá. Salmos 18. Quem está comigo, irmãos? Estão recebendo essa palavra? Salmos 18, versículo 4. Vamos ver Davi de novo. Eu gosto desse Davi. E sabe qual é o interessante da oração de Davi? É oração sincera. Oração sincera. Olha o que está dizendo aqui, ó. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Verso 6:
Na minha angústia. Na minha o quê, gente? Na minha o quê? Na minha angústia. Alguém que já ficou um dia angustiado? Alguém já ficou angustiado aqui? Crente fica angustiado, gente. Davi estava angustiado. O homem segundo o coração de Deus estava angustiado. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Agora, irmãos, olha que lindo isso aqui. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Sabe o que é lindo em Deus? É que Davi está clamando na sua angústia, coração ferido, angustiado. Então assim, na minha angústia, ou seja, no meu tempo de tristeza profunda, no meu tempo onde eu não tinha tantas respostas, no meu tempo, como no versículo, no Salmo 42, que até pessoas chegam e perguntam assim: ei, cadê seu Deus? Você não é crente? Você não é da igreja, da Lagoinha? Você está passando por isso? Davi está dizendo que nesse cenário de tristeza, cenário sem respostas, cenário onde há cobrança das pessoas, ele diz assim: eu clamei por socorro, e a minha oração penetrou os ouvidos do meu Deus. Gente, número 1, busque ajuda profissional. Número 2, busque Deus na angústia. Busque Deus na angústia, porque Deus nunca vai deixar de te ouvir. Às vezes a pessoa na angústia, ela acha que Deus está longe, ela acha que Deus não está abençoando ela, ela acha que Deus esqueceu ela. Mas a minha Bíblia, irmãos, que não falha, que não erra, diz que Deus está olhando para você na angústia, está respondendo às suas orações, e vai fazer como Davi disse: Ele é o Deus que me tirou da lama, do lamaçal, e colocou os meus pés sobre uma rocha. Aleluia. Quem pode aplaudir Jesus por isso? Você pode celebrar Jesus com as suas palmas, você pode glorificar Jesus. Ele é aquele, irmãos, que nos escuta nas nossas angústias. Às vezes tem pessoa que quer fazer o travesseiro dela o seu Deus. Ela chora para o travesseiro, ela chora para a fronha, ela chora para o seu colchão. Vai chorar com Deus. Ei, chora na presença de Jesus. Charles Spurgeon disse uma frase que eu repito muito. Ele disse assim: ore até que tenha vontade de orar. Ore para que consiga orar. E no momento em que acha que não tem força para orar, é aí que você está fazendo as suas melhores orações. Pastor, estou tão mal, pastor, que a minha oração é lágrima. Eu conheço um Deus que interpreta essas lágrimas. Pastor, estou tão mal, pastor, que eu não consigo falar e nem chorar. John Bunyan, ó John Bunyan aqui chegando na área. John Bunyan disse assim: na oração é melhor ter um coração sem palavra do que palavra sem coração. Geme, porque o nosso Deus interpreta gemidos e transforma seus gemidos nos gemidos inexprimíveis e intercede por você, segundo Romanos 8,16. Mas sabe o que Deus está dizendo? Na sua angústia, corre para Deus. Vai. Pastor, eu percebo, pastor, que o meu caso é um caso, eu preciso mesmo procurar um psiquiatra, pastor. Eu tenho que quebrar esse tabu de vergonha, eu tenho que quebrar esse tabu de preconceito. Eu vou sim procurar, porque isso não, eu já vi que grandes homens de Deus, pastor, vai num psiquiatra. Ao mesmo tempo, vai buscar Deus. Quem está comigo em nome de Jesus, irmãos? Agora, quando alguém busca Deus, tem muita coisa que acontece, mas eu separei duas coisas que está aqui em Filipenses capítulo 2, 6-8. Eu vou ler com vocês aqui, Filipenses 2. Essa é uma palavra que eu preciso parar para ler mais do que eu gosto, mais do que o comum, mas o que ensina é a Bíblia, né? Filipenses 6.
capítulo 6, versículo 4. Eu vou ler aqui na minha palavra que é mais fácil para eu ler aqui. Filipenses 4, 6, desculpa gente. Eu acabei de inventar um capítulo para Filipenses agora. Filipenses 4, 6, é o contrário. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, serão conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando alguém busca a Deus, irmãos, tem muita coisa. Eu quero falar de duas coisas acontecem, esse ponto 2, duas coisas pelo menos acontecem. Quando alguém busca a Deus no meio da ansiedade, no meio da aflição, duas coisas Deus vai tocar. Versículo 7, coração e mente. Deus toca da forma como nós sentimos, coração, e o que e como nós pensamos. E toda vez que Deus toca essas duas coisas, altera, irmãos, drasticamente a nossa vida, porque vai alterar a nossa forma de pensar e a nossa forma de sentir. Estudos científicos apontam que a oração é capaz de mudar a nossa perspectiva de vida, a nossa realidade, é capaz de mudar a nossa cosmovisão de vida. Por exemplo, qual era o problema de Elias? Um deles, Elias via o seu problema maior do que realmente ele era, visão errada. Elias olhou e falou: Senhor, só fiquei eu, visão errada. Deus: não, Elias, tem 7.000. Sabe o grande problema, irmãos, de pessoas que estão entrando para um quadro depressivo? Elas sempre vão achar que o problema dela é maior do que o problema de todo mundo. Já perceberam isso? Ela tem uma supervalorização do seu próprio problema. Ninguém sofre tanto quanto ela, visão errada. Mas na busca em Deus, Deus toca o sentimento e Deus toca a mentalidade. Davi, irmãos, deixa eu acelerar um pouco aqui, para não ficar muito longo. Davi, no Salmo 42, que é o salmo que ele está triste: Senhor, as minhas lágrimas serviram de alimento, eu estou me alimentando de choro. De repente ele para, e ele começa a buscar a Deus. Você lê o texto comigo, ele fala assim, aí ele começa a ter força para falar assim: por que está batido a minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvo. A esperança nascendo, gente. Olha a mentalidade mudando. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Ele encontra força para olhar para dentro dele mesmo assim: você tá boladão aí por quê, cara? Você está triste por causa de quê? Você está passando esse vale da sombra da morte aí por causa de quê? Ele está falando para ele mesmo. Você sabia, irmãos, que o maior diálogo que você pode ter com você mesmo? Você sabia que você dialoga com você o tempo todo e não percebe? Acontece uma coisa, vem um problema, o diálogo interno que você tem determina a sua resposta que você vai dar, em todas as áreas. Quem está comigo? Davi, quando estava buscando a Deus, ele começou a conversar com ele mesmo, dizendo assim: alma, você está triste à toa. Se você esperar um pouquinho, a minha bênção está logo ali naquela curva. A minha bênção está logo ali. Irmãos, quando Davi entendeu isso, ele escreveu o Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, é claro que isso não é literal, porque se fosse literal, todo choro terminaria de manhã. Mas Davi está dizendo assim: o choro pode durar uma noite, ou seja,
Existem fases da minha vida de choro, de tristeza, de lamento, mas a alegria vai ter que chegar na minha vida, vai ter que chegar na minha história, porque eu sirvo um Deus que o choro dura a noite e a alegria vem pela manhã. E sabe o que é lindo? Eu já fiz uma observação dessa uma vez, mas eu tenho que repetir isso aqui. O choro pode durar uma noite, vírgula. Uma das linguagens da vírgula é uma pausa para a respiração. Eu estou lendo, aí de repente tem uma vírgula, eu posso parar, respiro e continuo. O choro pode durar uma noite, é uma pausa, mas a alegria vem pela manhã, ponto final. Sabe o que a gente aprende? Na fase entre choros e alegria, a vírgula está depois do choro e o ponto final está depois da alegria. Ou seja, no final, eu quero profetizar, assim como Davi, que a sua história vai terminar em alegria. Ah não, você não está comigo não. A sua história vai terminar em alegria. Choro na tua vida é fase. Fala assim, choro. Fala, choro na minha vida é fase. Choro não determina quem eu sou em Deus. O que determina o que eu sou em Deus é alegria. Amém, você crê nisso? Tem um filósofo, eu sei que ele é um conterrâneo meu, mineiro, mas esqueci o nome dele agora. Ele disse assim, nem crente eu acho que ele é, mas ele disse assim: no final vai dar tudo certo. E se não deu certo ainda, é porque o final ainda não chegou. Como diz o pastor Márcio Valadão, tudo na vida, como termina, é que conta. Davi, ele mudou a sua mentalidade, a sua forma de pensar. E quando ele mudou sua forma de pensar, tudo mudou. Pastor, fala também, Jeremias, eu citei os três, olha, Jeremias, Lamentações 3:19, corre comigo lá. Lamentações. Irmãos, o homem sofreu tanto, chorou tanto, que ele escreveu um livro chamado Lamentações, gente, que doideira é essa? Você vai estudar teologia, você descobre que o Jeremias foi conhecido como o profeta chorão. Só que perguntar para você assim, quem foi o profeta chorão? É Jeremias. Ele escreveu um livro chamado Lamentações, o cara lamentou tanto, que Deus falou assim, você vai escrever um livro chamado Lamentação, só de raiva agora. Lamentações 3:19. Eu estou falando sobre forma de pensar e sentir, amém? Lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do abismo e do veneno. Lamentações 3:19. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Você está lendo comigo? A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Sabe o que o profeta está dizendo? Quando ele está focando no que ele viveu, no motivo do choro, a alma dele se abate cada vez mais. Ele está dizendo assim, eu sofri tanto, mas tanto, que toda vez que eu fico lembrando disso, eu sofro mais ainda. Aí ele termina dizendo assim, ó, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quando você busca a Deus, o teu sofrimento continua sendo sofrimento. Ele é real, ele não é fictício. Doeu, e na maior parte dos casos continua doendo. Mas quando você busca a Deus, Deus te dá força para trazer à memória o que pode dar esperança. O seu foco não é mais o teu choro,
teu foco não é mais tua dor, o teu foco não é mais a tristeza, a ofensa, o teu foco agora é aquilo que pode dar esperança. E olha como muda o discurso, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, bom é o Senhor para os que esperam por ele, por isso a minha alma o busca, bom é aguardar a salvação de Deus. Mudou tudo. Quando Jeremias está dizendo assim, enquanto eu fiquei chorando e olhando para a minha dor, eu sofria todo dia, a minha aflição era como um veneno, que me matou aos poucos, me consumiu aos poucos, roubou minha alegria, roubou meus melhores anos, mas quando eu busquei em Deus força, para tirar o olho do problema, colocar o olho em Deus, eu encontrei força para dizer, a misericórdia de Deus se renova todo dia, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Tem gente que está tão mal que não consegue olhar para um Deus bom. Tem gente que está tão mal por dentro que olha para Deus e questiona o caráter bom de Deus. Mas sabe qual é o remédio para isso? Lamentações 3:20 e 21. Traga à tua memória o que pode dar esperança para você. A partir de hoje, você não se alimenta de problema mais. Não vou falar de novo. A partir de hoje, você não se alimenta de problema mais. Deus está falando, como falou para Elias, para você: levanta e come, levanta e come, levanta e come, levanta e come uma comida diferente, porque você não se alimenta mais da sua dor, porque Jeremias diz que a sua dor é veneno, a sua dor é veneno, e veneno mata, veneno ele fere, veneno a doença, a tua cura está na nova alimentação, levanta e come. Mudou os pensamentos, muda tudo. E Elias, eu citei os três. Elias, Deus ajustou. Disse assim, Elias está assim, Senhor, eu fiquei sozinho. E Deus, não, filho, tem 7.000 que não se dobrou. Na cabeça do Elias, o problema era desse tamanho. Fala comigo assim, Deus nunca perdeu o controle. Elias, ele vem num quadro e fala assim, eu não sou melhor do que os meus pais. É louco isso, né? Israel vinha num período de corrupção, e Elias tinha uma frustração muito grande de como se ele não tivesse concluído a missão dele, irmãos. O problema ficou desse tamanho. Aí de repente Deus ajusta e fala assim, o Elias, olha direito, olha direito, porque você ainda vai ungir a próxima geração. Aleluia. Você está achando que já era, filhão? Você está achando que você vai morrer? Você olha agora e fala para mim que você quer morrer agora? Não, tem o Eliseu para você alcançar ainda. O Elias, o Eliseu que você vai alcançar, vai fazer o dobro que você faz. Sabe o que eu estou dizendo para Elias? Elias, você não é um fracasso. Olha direito, você não é um fracasso. Deus está dizendo assim, Elias, a missão que eu te dei será concluída. Teu coração está frustrado, que você acha que não deu em nada, mas eu, Senhor, que te chamei, olho para você e falo assim, você não é um fracassado, porque você vai tocar a próxima geração. Fala comigo assim, eu não sou. Fala assim, eu não sou
Não, vamos todo mundo falar, eu não sou um fracassado. Fala assim, a missão de Deus para mim será concluída plenamente. Amém. Elias está assim, eu fiquei só. Ah, Senhor. Deixa eu ver um parênteses, falar aqui de um negócio sensível. Eu estou falando, Elias disse, eu fiquei só. Alguém que chega num quadro de suicídio, tem algumas coisas que é incomum para todos. E uma das coisas que se tornou quase que comum para todos os casos, eu andei estudando esses dias sobre isso, é um pensamento assim, um deles: eu vou tirar o peso que eu sou para a minha família, eu vou tirar o peso que eu sou para certas pessoas. Elas acham que se elas fizerem dar cabo da própria vida, ela vai tirar o peso que ela acha que ela é em relação à sua família. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu já conversei com muita gente. Olha para mim, gente. Deixa ele, o pastor Dani está ali. Olha para mim, gente. Nós estamos em batalha espiritual. Eu comecei esse culto falando assim, eu não dormi essa noite. Eu comecei esse culto falando assim, que eu senti uma opressão, como é que eu posso dizer, um dia meio cinza, porque Deus sabe o quanto essa palavra vai estar tocando pessoas aqui. Deus sabe o quanto essa palavra vai chegar na nossa cidade, no contexto da nossa cidade. Mas o mundo espiritual também sabe. Está sendo resolvido. Temos pastor, temos equipe de pastor ali atrás. Pode olhar aqui para mim. O mundo espiritual não é brincadeira não, gente. 3. Primeiro foi busca ajuda. Busque ajuda. Segundo, busque Deus. Terceiro, gente, deixa eu acelerar aqui que meu tempo também está indo embora. Terceiro, busque amigos verdadeiros. Busque. Nós estamos numa geração de muitos seguidores, mas pouquíssimos amigos. Tem gente que não identificou ainda amigo. Mas sabe o problema de Elias? Ele teve pressão, vem comigo, pressão. Ele teve medo, ele teve uma comparação negativa, ele teve agora frustração, e o último passo antes da caverna foi, ele pegou o seu discípulo assim, eu quero ficar sozinho. Não anda com, gente, olha só, naquele tempo, profeta andava com discípulos. Profeta andava com discípulo, discipulador e discípulo. Aí, quando veio a angústia, quando veio a pressão, quando veio a dor, ele falou assim, ó, eu quero ficar sozinho. Ele olhou para o teu amigo e falou assim, fica aí que eu vou para a caverna sozinho. Fica aí que eu vou para o deserto sozinho. Sabe qual é a característica de quem está mal? Querer se isolar. Olha os passos. Ela às vezes não quer buscar ajuda. Ela às vezes não quer buscar Deus. Não tem força, acha que não tem força para buscar Deus. E ela quer se isolar. E os 3 passos que Deus me deu é exatamente isso. Busque ajuda profissional. Vem comigo. Busque a Deus. Não fique sozinho. Fala comigo assim, não vou ficar sozinho. Não vou ficar sozinho. Fala assim, eu não vou me isolar. 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios 7, 5 e 6. Lê comigo na tela aqui. Irmão, olha que forte isso aqui, ó. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Luta por fora. Vem comigo. Luta por fora. Luta por fora. Rapaz, que problemão, hein? Luta por fora. Temor por dentro. Luta por fora. Temor por dentro. Agora, olha o próximo versículo.
Porém Deus, aleluia, que conforta os abatidos. E que Deus faz? Luta por fora, temor por dentro. Aí Deus, que conforta os abatidos, com a chegada de Tito. Luta por fora, temor por dentro. Aí Deus falou assim: vou consolar essa pessoa, eu vou tratar essa pessoa, eu vou cuidar da alma dessa pessoa. Sabe o que Deus fez? Mandou um anjo. O que Deus mandou? Mandou Tito. Olha para mim, cadê seu Tito? Cadê seu Tito para a hora da angústia? Cadê seu Tito para o dia mal? Cadê seu Tito para quando você está pensando em morrer, ligar para ele te ajudar a pegar na tua mão, te levar no médico, para ele pegar na tua mão, trazer para a igreja? Cadê o teu Tito? Porque Deus consola com amigos. Provérbios 17. Bota aqui para mim, Provérbios 17. Provérbios 17. Em todo tempo amo um amigo, e na angústia, fala comigo assim: na angústia os amigos são promovidos. Fala comigo: na angústia os amigos são promovidos a irmãos. Amém. Na sua angústia é que você promove os seus amigos a irmãos. Pastor, não estou bem. Não fique só. Pastor, estou me sentindo angustiado. Pastor, não fique sozinho. Pastor, eu estou me sentindo mal. Só Deus sabe o que passa na minha cabeça. Ei, deixe que outras pessoas além de Deus saibam o que passa na sua cabeça. Traz tua família para perto, traz tua mãe para perto, traz teu pai para perto, traz os teus amigos de confiança para perto e compartilha o teu coração com essas pessoas e dá liberdade a essas pessoas para te ajudar. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Jesus no Getsêmani, momento de angústia de Jesus, momento difícil de Jesus, momento de orar com tanta angústia que o seu suor transformou em gota de sangue. Ele não orou sozinho, ele chamou Pedro, Tiago e João: venha orar comigo, porque o Deus em carne, o Deus entre nós, descobriu, percebeu que em momentos de angústia não se pode ficar sozinho. Fala comigo: em momento de angústia não se pode ficar sozinho. Fala assim: não vou ficar sozinho. Eu quero terminar com algo, irmãos. O suicídio de Judas. Suicídio de Judas. Eu fiz 3 perguntas para a Bíblia, uma perspectiva teológica que eu creio. Judas, ele teve remorso. O que é o remorso? Nível muito intenso de culpa. Judas, ele procurou ajuda no lugar errado. Quando ele falhou, ele poderia ter ido buscar Jesus e os seus amigos discípulos, mas ele foi nos fariseus. Ajuda no lugar errado. Fique em pé, por favor, vamos orar. Nessa última mensagem, irmãos, do Setembro Amarelo, eu disse no início, nós atravessamos outubro, é uma série de mensagens. A palavra que Deus colocou no meu coração para você é: busque ajuda profissional. Buscar o que, gente?
Segunda coisa, busque Deus. Terceira coisa, busque amigos. Amém? Eu quero dizer para você como igreja, se você precisar de ajuda profissional, vai atrás. Pastor, eu não posso pagar. Irmãos, nem que a gente levante irmãos aqui entre nós para te ajudar a pagar, se você não conseguir de graça. Mas não deixe de buscar ajuda profissional. Temos aqui pastores, temos vários pastores aqui, vários pastores e pastoras, vários obreiros, vários líderes aqui, para ouvir você e servir você. Amém? E busque a Deus. Vamos orar.